Bom dia, flor do dia! Para quem não me conhece, meu nome é Amaury, professor de Física alto, forte e musculoso, e vamos brincar de Física! Hoje na nossa aula nós vamos ver energia potencial e potencial elétrico. Vamos ver tudo associado ao potencial elétrico e energia potencial que a gente pode ter. E a gente vai concluir essa parte de eletrostática, dando sequência ao nosso material, em virtude do vídeo anterior, que foi o de campo elétrico, certo? Então, para essa aula é muito importante que vocês tenham visto a aula anterior, que é a aula de campo elétrico. Então, relembrando, energia potencial. Então, nós vamos ter aqui algumas modalidades de energia potencial. Basicamente, nós vamos trabalhar com a ideia que está associada a três energias potenciais, que seria a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a nossa querida, que é o fator da aula de hoje, que seria a energia potencial elétrica. Se vocês observarem no exemplo da energia potencial gravitacional, nós temos aí uma represa de uma usina hidrelétrica. Então a gente tem a água que é represada e é acumulada na forma da energia potencial gravitacional. Então uma energia potencial gravitacional, ela está associada a um potencial gravitacional, ou seja, a uma altura. Nesse ponto eu tenho energia potencial gravitacional. Já no caso de uma energia potencial elástica, ela está associada ao potencial de uma força elástica. E a energia potencial elétrica vai ser o potencial associado a uma carga elétrica. Então, eu vou sempre tentar fazer um paralelo com a energia potencial gravitacional, porque eu acho que é a mais presente no nosso cotidiano e seria mais simples para a gente compreender os nossos exemplos. Então, aqui a gente tem a ideia de energia potencial gravitacional, o conceito de energia que nós vamos utilizar, que é o mais simplificado e mais delicioso de aprender, que é o de energia como capacidade de realizar trabalho. Então aqui a gente tem toda uma construção aqui de uma usina hidrelétrica. Observa que à medida que a água cai, ela está transformando a energia elétrica em energia cinética. Essa energia cinética passa pela turbina, faz girar a turbina e você transforma essa energia elétrica e transforma-se em energia elétrica. Então a gente tem aí o esquema de uma usina hidrelétrica que faz uso dessa energia potencial gravitacional. Como eu citei anteriormente, quando você põe numa certa altura, você está associando a um potencial gravitacional. A caixa d'água, por exemplo, ela é colocada no telhado da casa porque você está colocando ela no potencial gravitacional maior. Ok, crianças? No caso da energia potencial elástica, a gente tem um exemplozinho bem simplesinho aí, que é o do amortecedor de um carro. Então, toda vez que a gente comprime ou a gente deforma um elástico, ele armazena essa energia na forma de elástico. Então, a gente tem aqui o caso de um elástico qualquer. Podemos ter o caso da atiradeira, ou do arco e flecha. São todos exemplos de onde a gente acumula energia potencial elástica e depois libera. E como a gente viu no slide anterior, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Então toda a energia acumulada nesse elástico vai fazer com que a partícula ganhe energia cinética nessa transformação de energia. Tudo são conceitos que a gente vê no programa do primeiro ano, na parte de energias. Energia potencial elétrica é uma forma de energia relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, medida em joules, porque toda energia é medida em joules, em que se pode calcular multiplicando o módulo da carga de prova medida em coulombs pelo potencial elétrico. Essa parte da conta a gente vai ver um pouco mais para frente. Ok? Então lembra, energia como capacidade de realizar trabalho. Então aqui a gente tem algumas partículas próximas a outra. A gente tem a carga Qzão e a carga Qzinho. Na primeira situação eu tenho uma carga Qzão positiva e uma carga Qzinho também positiva. Na segunda situação, carga Qzão negativa e uma carga Qzinho positiva. Observa que eu vou ter em cima uma força de repulsão, embaixo uma força de atração. Então cargas positivas elas devem se deslocar até o infinito. Então se você só liberar aquela carga ali, ela vai ser empurrada, né? Então ela seria deslocada até o infinito. Enquanto que cargas negativas, elas podem deslocar menos a carga de prova, ou seja, ela vai deslocar apenas até encostar nela, já que é uma força de atração. Então é importante você entender que a carga positiva tem mais condições de transferir energia para a carga de prova. Ou seja, o trabalho a ser realizado pela carga positiva é maior do que o trabalho realizado pela carga negativa. E aí a gente vai introduzir os conceitos de uma grandeza escalar, por isso que uma carga positiva vai gerar uma energia potencial positiva e uma carga negativa geraria uma energia potencial negativa, certo? Então a energia potencial ela deve ser maior no ponto mais próximo da carga. Então quanto mais perto vai ser maior, porque ela depende da distância
Observa que é muito parecido com a lei de Coulomb, né? A diferença é que nós não temos mais aquele quadrado em cima da distância. Porque se você parar para pensar, se trabalho e energia seriam... Energia seria a capacidade de realizar trabalho, trabalho e energia são a mesma grandeza, então você pode determinar isso aí fazendo um produto de força vezes distância, de uma forma bem simplificada, certo, gente? Se eu multiplicar força vezes distância para encontrar essa energia, a energia potencial, eu vou cancelar um distância com outro distância, e aí a gente tem essa expressão K, Qzão vezes Q, dividido por D ao quadrado. Então, é uma grandeza escalar e ela não é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Agora, ela é apenas inversamente proporcional à distância, que ainda mantém aquela característica de que quanto mais longe, menor é a energia potencial, e quanto mais perto, maior é a energia potencial. Mas ficando atento, porque se você tem uma energia potencial positiva ou negativa, isso vai mudar um pouco. Então, temos aqui energia potencial elétrica. A fórmula que a gente acabou de ver, né? A energia potencial elétrica, como sendo K0, que multiplica Qzão, Qzinho sobre D. A energia potencial elétrica pode ser positiva, negativa ou nula, certo? Ao redor de uma carga positiva, a energia elétrica é positiva. Ao redor de uma carga negativa, a energia potencial elétrica é negativa. Então, como a gente viu anteriormente, é uma grandeza escalar, medida em joules, e ela depende do sinal dessa carga, né, da carga Qzão. Em volta dela, uma energia positiva se ela for positiva, em volta dela, uma energia negativa se ela for negativa, certo? Então, potencial elétrico. Agora a gente entra na parte que é mais importante, que é o conceito de potencial. Para a gravidade, para a gravitação, o conceito de potencial ele não é tão importante quanto para a eletricidade. Na eletricidade a gente usa muito mais o conceito de potencial e de diferença de potencial. Afinal de contas, na tomada da sua residência a gente tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela é dada em volts, 220 volts. E ela é muito importante para que a gente possa utilizar os eletrodomésticos em casa. Eu não vou tentar dar spoiler porque mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. O potencial elétrico existe independente do valor da carga Q colocada num ponto desse campo. Então, repetindo, o potencial ele está para a energia potencial, assim como o campo elétrico estava para a força elétrica. Então, todo o conceito que a gente tinha associado a campo elétrico, a gente vai ter aqui associado a potencial elétrico. Potencial elétrico é uma região próxima do corpo capaz de produzir uma energia potencial elétrica. Então, naquele ponto existe um potencial elétrico e a gente vai utilizar esse potencial elétrico para produzir uma energia potencial numa carga que seja colocada nesse ponto. Eu vou repetir que vai ficar bem preso na cabecinha de vocês. Campo elétrico é uma região do corpo capaz de produzir uma força elétrica. Eu coloco a carguinha, ela fica submetida a uma força. Já potencial elétrico é uma região no campo, uma região próxima à carga, capaz de produzir uma energia potencial naquela carga, certo? Então, parece a mesma coisa, mas é basicamente a mesma coisa. Então, como é que a gente faz para calcular esse potencial elétrico? Do mesmo jeito que a gente retirava a participação da carga em uma força elétrica, a gente tinha um campo, vou retirar a participação dessa carga em uma energia potencial elétrica e eu vou ter a expressão do potencial elétrico, que assim como a gente tinha lá no campo elétrico, ele só tem a dependência de uma das cargas, e quando a gente viu a expressão de energia, ela tinha a distância sem ser elevada ao quadrado, nosso potencial também terá uma distância sem ser elevada ao quadrado. Então, dividir a energia potencial elétrica pela carga, obtive o potencial elétrico. Então, se aqui existe um potencial gravitacional, quando eu coloco uma partícula, ela fica submetida à energia potencial gravitacional. Se eu venho aqui e coloco uma partícula com uma massa menor, ela fica submetida a uma energia potencial menor, porque a massa vai determinar a energia potencial, mas o potencial desse ponto ele é fixo, constante, porque ele depende dessa distância até o centro da Terra. Entenderam o que eu falei? Potencial é uma propriedade da região. Aí quando você coloca a carguinha, ela vai ficar submetida à energia potencial elétrica ou gravitacional, se for um campo gravitacional, e por aí vai, ok? Então aqui nós temos as linhas de campos e as superfícies equipotenciais, ok? Então, observa que essas linhas elas estão saindo dessa carga, certo? Tio, o que é uma equipotencial? Gente, equi é tipo igual. Então, durante toda essa superfície, nessa linha tracejada,
nós temos o mesmo potencial. Então não adianta colocar num ponto ou no outro, o potencial é o mesmo. Seria tipo a altura para a energia potencial gravitacional. Independente de eu colocar essa caneta nesse ponto ou nesse ponto, nos dois casos ela está submetida à mesma energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ela está na mesma altura, ela está no mesmo potencial. Então não faz diferença, não há um trabalho da força-peso. Se você lembrar das aulas de mecânica, não existe um trabalho da força-peso em ela sair do ponto A para o ponto B se não mudou a altura. Então se ela sair de um ponto A para um ponto B dentro dessa superfície, ela se manteve numa equipotencial e isso não muda a energia potencial da partícula. Beleza, crianças? Então, dando sequência, olha, em cada superfície temos um potencial diferente. As superfícies tracejadas mais próximas possuem um maior potencial elétrico. Ou seja, quanto mais perto estiver da carga, maior é o potencial elétrico. E quanto mais próximo estiver, ele é mais intenso, porque ele é inversamente proporcional à distância. Ok? Menor distância, maior energia potencial. Mais próximo, maior potencial elétrico. Isso porque a gente tem uma carga positiva naquele ponto. Se fosse uma carga negativa, seria diferente, porque a carga negativa gera um potencial negativo. Então, o valor numérico maior é um potencial menor, certo? Então, posso deslocar cargas sobre a mesma superfície equipotencial, que isso não gera gasto de energia. Ou seja, como eu falei, eu posso transportar uma carga aqui, ó, dentro de um mesmo potencial aqui, ó, não há uma diferença na energia dessa partícula, a menos que eu fizesse um deslocamento vertical para um campo gravitacional. Então a mesma coisa vai acontecer nessas superfícies. Se você pegar ela e sair de uma superfície para outra, desde que o ponto esteja à mesma altura, você não mudou, não realizou o trabalho, porque você está pegando uma equipotencial. Beleza, crianças? Então vamos lá falar um pouco sobre o campo elétrico uniforme para a gente trabalhar esse conceito que a gente viu até agora de potencial elétrico, energia potencial, trabalho realizado por uma partícula dentro desse conceito de campo elétrico uniforme, certo? Bom, aqui a gente tem duas placas paralelas, uma eletrizada com carga positiva, outra eletrizada com carga negativa. Essa região entre as duas é o que nós chamamos de um campo elétrico uniforme. Professor, por que chamamos de campo elétrico uniforme? Porque em qualquer um desses pontos a intensidade do campo elétrico é o mesmo. Mas isso é verdade, tio? O campo elétrico vai ser o mesmo em qualquer um desses pontos? Sim. Por quê? Porque quando você se aproxima da carga positiva, por exemplo, aumenta a intensidade do campo de repulsão. Já quando você se aproxima da placa negativa, por exemplo, está aumentando a intensidade do campo de atração. Então toda vez que eu me afasto da positiva está diminuindo o campo de repulsão, mas eu estou me aproximando da negativa, então está aumentando o campo de atração. De modo que esses dois campos vão sempre se compensar, e aí tanto faz se eu estou mais perto ou mais distante, a intensidade do campo vai ser sempre a mesma. Por isso que ele recebe esse nome de campo elétrico uniforme. Então o que acontece? Vou chegar aqui nesse campo elétrico uniforme e vou colocar uma carga. Eu estou colocando uma carga negativa próxima à placa negativa. Se você observar, negativo com negativo, a força vai ser de repulsão. O que vai acontecer com essa placa, com essa carguinha? Ela vai ser repelida em direção à placa positiva. Então houve um deslocamento dessa placa, ou dessa carga. Ela foi deslocada em direção à placa positiva. Ó, coisa mais linda, mais cheia de graça. Agora se eu pegar uma carga positiva e colocar junto da placa positiva, quando eu abandonar ela, ela será jogada em direção à à placa de carga negativa. Ok, crianças? Isso aqui é um básico do básicozinho lá do acelerador de partículas. É assim que você acelera essa partícula fazendo uso de um campo elétrico, certo? Carga vezes campo é igual a força, certo? Mas a gente já viu agora sobre o nosso querido campo elétrico uniforme, então vamos observar agora as superfícies equipotenciais em um campo elétrico uniforme. Observa ali as placas paralelas e eu tenho várias equipotenciais. Todas essas linhas verticais são equipotenciais, ou seja, ao longo de toda essa superfície o potencial é o mesmo, não há uma mudança no potencial. Tanto que se eu me deslocar de C para A, eu não vou realizar trabalho algum, porque o potencial de C é igual ao potencial de A, eles estão na mesma equipotencial, certo? Então a gente tem aqui, quem tem maior potencial, B ou C? O B tem um potencial maior do que C, porque ele está mais próximo da placa de carga positiva.
certo? Então está diminuindo a distância, isso aumenta a intensidade do potencial, aumenta a intensidade do potencial nesse ponto, ok? Porque a gente vai ter um potencial positivo numa placa, negativo no outro, então deve ter um ponto médio aí onde a gente tem um potencial zero. Dando sequência, certo? Podemos determinar a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Como que nós vamos fazer para determinar essa diferença de potencial elétrico? Bom, nós temos aqui uma pilha de 1,5 volts, uma bateria de carro de 12 volts, uma tomada que é de 220 volts, todos são exemplos de diferença de potencial. Então na figura nós temos uma pilha, a pilha tem uma diferença de potencial de 1,5 volts e essa DDP aqui é necessária para que haja uma corrente elétrica percorrendo esse circuito. Sem essa DDP, essa corrente elétrica não vai existir, o seu eletroeletrônico não vai funcionar. Então há uma importância muito grande na existência dessa DDP para que todos os eletroeletrônicos funcionem. Por isso que a tomada da sua residência tem que ter uma DDP de 220 volts. Ok? Então aqui a gente tem que legal, a gente tem um campo elétrico uniforme, ok? Então se você pegar dois potenciais quaisquer, A e B, você consegue determinar a diferença entre os potenciais A e B, certo? E isso vai ser igual a um produto do campo elétrico vezes a distância, certo? Campo elétrico vezes a distância. Campo elétrico ele seria o quê? A força sem a participação da carga. Então quando eu multiplico pela distância, eu estou eliminando aquela distância que tem embaixo do campo elétrico e a gente fica com a expressão do potencial elétrico. Mas a gente vai pegar depois um momento para ver essa coisa mais matemática, certo? Vamos só concluir essa aula de hoje para a gente poder ter todo o conhecimento teórico e tudo que a gente pôde ver até aqui dessa parte de eletrostática e meio que fechar toda essa parte de potencial e de campo. Vão servir de base muito importante para a gente fazer o estudo de eletrodinâmica posteriormente, certo? Então outra forma de a gente observar isso aqui podemos apresentar a unidade de campo elétrico no sistema internacional, que vai ser o volt por metro. Também você pode usar o campo elétrico como Coulomb, Newton por Coulomb, ok? Mas aqui, como a gente está trabalhando no contexto de potencial, observa que uma DDP seria campo vezes distância, certo? Então o campo elétrico seria potencial dividido pela distância. Então se eu estou dividindo o potencial, que é em volts, e pela distância, que é em metro, a unidade pode ser vista como volt por metro. A DDP provoca o funcionamento de qualquer equipamento elétrico. Então, sem uma DDP, a gente não tem funcionamento de nenhum dos equipamentos elétricos. Observe essa imagem aqui, olha, um exemplo de uma hidroelétrica. A hidroelétrica ela vai produzir a energia elétrica, né, no seu transformador lá, e isso vai gerar uma DDP na usina, né, e essa DDP tem que ser distribuída ao longo de toda a cidade, certo? No transformador, e aí é transmitido para toda a rede elétrica até chegar na sua casa. Lembrando que nesse meio do caminho tem vários transformadores, distribuidores e equipamentos que vão fazer com que a DDP que chegue na sua residência seja satisfatória. Tem um filme que eu recomendo agora, já que a gente encerrou a aula, que é o Batalha das Correntes, que fala um pouco do Tesla e do Thomas Edison. Thomas Edison que defendia o uso de uma corrente contínua, enquanto que o Tesla trabalhou junto com o pessoal para fazer uma corrente alternada, porque a corrente alternada ela seria melhor para fazer essa distribuição e levar uma DDP maior para as residências. O filme é lindo, o Edison ele sempre trabalha mais a ideia de que essa DDP é muito alta, uma tensão de 220 volts de uma corrente alternada, ou de 110 volts pode matar uma pessoa. Então o filme é muito bom, certo? Inclusive conta um pouco do histórico da cadeira elétrica dentro dessa argumentação do Edison. E vocês vão ver um pouco da aplicação desse lance, da diferença de potencial. Sem ela, nenhum dos eletroeletrônicos que você tem na sua residência funciona. Inclusive é isso que geradores fazem. Quando a gente vai estudando geradores lá na frente, vocês vão ver. Ok, crianças? Espero que tenha ficado claro. Dessa vez não vai ter exercício, a gente vai fazer uma aula de exercício sobre esse conteúdo um pouco mais pra frente. Bye guys, disse poeta, vai de paz e não peques mais.